Você vai assistir a mais um vídeo do Veritatis Splendor. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para você muito especial. Clique no sininho, das notificações, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para que possamos ter uma qualificação melhor dentro do YouTube e possamos alcançar mais almas para Deus e para o redil da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Ensino o Catecismo da Igreja Católica. A Igreja é Apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto tem um tríplice sentido. Ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as alturas palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos, até a volta de Cristo, graças aos que eles sucedem na missão pastoral. O Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Catecismo da Igreja Católica 857. A missão que Cristo deu aos seus santos apóstolos é, em linhas gerais, a manutenção da sua Igreja até que Ele mesmo venha, o que consiste em pregar o Santo Evangelho, ensinar em seu nome e ministrar os meios de graça, que são os santos sacramentos. Esta missão, por motivos óbvios, deve perdurar através dos séculos, logo a sua Igreja deve permanecer, através do tempo, continuando a sua augusta missão. Ora, isso só seria possível se o encargo dado aos apóstolos pudesse ser transmitido a outros homens, já que eles mesmos não iriam viver até o fim dos tempos. Este sentido se depreende do texto do Evangelho onde lemos: mas Jesus, aproximando-se dos apóstolos, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Mateus 28, 18, 20. Notem, primeiro Jesus diz que recebeu a sua autoridade do Pai. Logo depois ele confere esta mesma autoridade aos apóstolos. E depois diz que estará com eles até o fim dos tempos. Por acaso os apóstolos viveriam até o fim dos tempos? Se não, o que é óbvio, qual é o sentido de tal sentença? Ora, Jesus estava dirigindo-se aos chefes da igreja, os bispos, os quais os seus apóstolos foram os primeiros. Logo, os bispos da igreja, em razão mesmo da missão dada a eles, deveriam perdurar até o fim dos tempos. E como isso se daria? Através da sucessão dos apóstolos. Com efeito, ensina o Catecismo da Igreja. No encargo dos apóstolos há um aspecto não transmissível: serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da Igreja. Há também um aspecto permanente de seu ofício. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Esta missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos, já que o Evangelho que eles devem transmitir é para a Igreja, em todos os tempos, fonte de toda a vida. Por essa razão,
os apóstolos cuidaram de instituir sucessores. Catecismo da Igreja Católica, 860. A Bíblia dá testemunho de que os apóstolos claramente escolheram sucessores que, por sua vez, possuíram a mesma autoridade de ligar e desligar. A substituição de Judas Iscariotes por Matias, conforme Atos 1, 15 a 26, a transmissão da autoridade apostólica de Paulo a Timóteo e a Tito, conforme 2 Timóteo 1,6 e a carta a Tito 1,5, são exemplos da sucessão apostólica na Bíblia. A história da Igreja é também repleta de testemunhos sobre a sucessão dos apóstolos nas várias igrejas particulares espalhadas pelo mundo. Cito as obras mais conhecidas e antigas. A Carta de São Clemente aos Coríntios, século I. Santo Irineu de Leão em sua obra Contra as Heresias, século II. E Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, século IV. A sucessão dos apóstolos é uma verdade que se encontra na Sagrada Escritura e que é confirmada na vida e na tradição da Igreja do tempo dos apóstolos até os dias atuais.